Saudações. Eu tava tossindo. Demorei um pouco. Boa tarde. Bom, o tempo tá bonito, tá fresco. Em Goiás são 17 horas. E vocês sabem que eu adoro o céu bonito, né? Inclusive eu vou pelo caminho mais longo, só para eu poder filmar isso. Ok, no vídeo de hoje nós falamos sobre a suposta crise na China. E nossa conclusão basicamente é que a China tem alguns problemas sim, que é normal, mas não quer dizer que ela vai entrar em debacle. Debacle vai entrar os Estados Unidos, em breve. Sobre a China, eu falei que eu não queria fazer uns prognósticos extras, porque eu não tinha informação. Eu fico muito feliz que eu cheguei numa fase em que as pessoas me mandam mensagens privadas, aqui na rede social das tretas, no grupo do Telegram, e aí eu consigo as informações, ou algumas informações que eu preciso. Uma delas foi o dado a respeito do desemprego entre os jovens na China. Consegui esse dado. A taxa de desemprego juvenil na China está em 25%. Indiscutivelmente é um número alto, mas muito inferior ao que tem na Europa, em que esse número está na faixa de 50%, ou no caso a Espanha está até maior. Então na Europa e mesmo nos Estados Unidos, a taxa de desemprego juvenil está nessa faixa, 50%. Gente, essa sacolinha aqui é onde está uma agulha de limpar fogão. E minha mãe me proibiu de colocar ela no bolso, porque segundo ela é perigoso. Eu não sei se é perigoso, mas eu não vou temar com a minha mãe, né? Então vou levar ela na mão. Mas voltando ao caso aqui, então 25% não vou dizer que é um índice que tranquiliza. A Rússia está bem próximo do 0%, né? Mas o Brasil está acima disso, a Europa está acima disso, os Estados Unidos estão acima disso. Então esse é um valor normal. Na verdade até melhor que o normal. Só lembrando, gente, que normal é um conceito estatístico, certo? Normal é um conceito estatístico. Você tem um intervalo de frequência, né, de 95%. O que tá, os extremos, para menos e para mais, são as antimodas. Normal é o que está dentro da moda. Moda também é um conceito estatístico, certo? Então normal não quer dizer que é bom, que é desejável. Normal só quer dizer que é o que acontece. É o que os números registram. Só isso. Então, uma taxa de desemprego juvenil de 25% não é o fim do mundo. Sobretudo na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde essa taxa está em 50%. Certo? Você vê os europeus, os jornais desses três lugares, Europa, Reino Unido, Estados Unidos, falando, né, bostejando, e a impressão que você tem é que o índice de desemprego juvenil deles está em quem? 5%? Não. O deles está catastroficamente alto, está o dobro do encontrado na China. Mas você tem que falar mal da China, né? Aliás, por falar na situação dos Estados Unidos, deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. O Costco faz uma pesquisa que quando começa a ter mais vendas de carne branca, frango e aves para carne vermelha, os Estados Unidos entram em recessão. Os caras estão substituindo. Faz 3 meses que o americano come muito mais frango e tilápia, que é um peixe barato, do que carne vermelha. O próprio CFO do Costco falou, a gente tá vendo que a conta do americano não tá fechando, e o Costco é um atacadão. Você olha que o varejo americano tá com extremas dificuldades, porque a inflação demorou para ceder, os juros estão altos e o consumidor não está fechando a conta, então ele está parando de consumir. Começa com bens duráveis e agora vai para o consumo básico. Se você olhar resultados de Home Depot, Walmart, Macy's, Target, foram desastrosos. E a grande crítica que eu recebo hoje em dia no meu perfil mas a bolsa subiu 40%. Não, a Nvidia subiu 200% e puxou todo o setor por causa de inteligência artificial. Agora, quando você abre os setores da economia americana que são listados, só tecnologia, comunicação e serviço, porque tem Meta e Google no índice, foram os que porraram no ano. O resto tá tudo no 0 a 0 negativo. Pronto.
Eu gosto de ser pedagógico, de ser didático, certo? A lógica que é, cara, quem são eles na fila do pão, né? Pra sair, eu tô vendo flores ali. Ah, é do ipê rosa. É de um pequeno pé de ipê rosa. Uau! Esse é o ipê rosa. E é a segunda florada, porque algumas já tem sementes, né? Olha tudo que ela é bonita. E eu falo pra vocês que eu gosto muito de flores. É sobre isso. E olha a composição bonita com o céu ao fundo, né? Eu curto. Eu gosto da luz. Bom, enfim, voltando ao nosso assunto. Então, essa preocupação com a China não é preocupação. Eles não estão, deixa de ser hipócrita, né? Eles não estão preocupados. Eles estão torcendo para a China se ferrar. Só que quem está na berlinda são eles. E as evidências a esse respeito abundam. As evidências de que a economia dos Estados Unidos, eu mostro isso praticamente todo dia, faço questão, por quê? E eu mostro com dados. Eu mostro com dados. E eu mostro os indicadores, certo? Porque falar é fácil. Basta escrever para o New York Times, para a BBC, para o UOL. Você pode escrever o que você quiser. Se você não tiver compromisso com a verdade, se você não tiver compromisso com os fatos. Pode falar o que você quiser. Mas em havendo esse compromisso, aí não, aí fica diferente. Tem que, é interessante matar a cobra e mostrar o pau, né? Bom, tô falando isso, por isso, isso. Tô falando isso, baseado nisso, nisso e naquilo. É o que tem que ser. Eu vou... Cara, eu odeio esse tanto de lixo aqui. Eu não sei quem tem que recolher isso. Se é a municipalidade, se é a ferrovia. E as pessoas também são meio porcas, né? Olha só. Eu acho isso horrível, cara. De verdade, eu acho isso horrível. Enfeio a cidade. Enfeio o patrimônio público. Mas eu lembro quando eu estive na Rússia. É um país tão limpo. Mas muito limpo. As ruas são muito limpas. Diferente de Paris, que, sobretudo à noite, você vê rato andando na rua. De verdade, isso não é lenda urbana, não. Em Paris, à noite, é muito fácil você tropicar, como se diz aqui, em rato. Eu de dia fiquei pouco tempo e não vi. Mas deve ser possível também. Mas de noite eu garanto para vocês, dou meu testemunho pessoal, que de noite você topa com um rato ou miúde em Paris. Uma cidade suja. A Bielorrússia é limpinha. A Ucrânia era um país limpinho. Quando eu tive a Rússia também. Mas Paris era suja. E dizem que Londres até mais, né? E eu acho horrível que Catalão também seja. Tá, uma cidadezinha de 110 mil habitantes. Quem somos nós? 1% da população de São Paulo. Mas... Porra. Ah, minha finada avó amava essa planta. Eu amo essa planta. Minha mãe também. Aqui a gente chama ela de brasão. Não sei como chama aí na terra de vocês. Mas aqui a gente chama ela de brasão. Minha finada avó amava. Inclusive que Deus a tenha. Minhas duas avós amavam essa planta. E minha mãe ama. Se um dia eu conseguir recuperar minhas terrinhas, eu quero plantar uma meia dúzia disso. Só para deixar o coração da minha mãe feliz. Mas enfim. Esse jornalismo de torcida, eu acho isso deprimente, cara. Mas assim, há muito que o jornalismo, de um modo geral, deixou de servir a informação. Certo? Eu acho que o último grande evento
que o jornalismo ocidental, particularmente, e o nosso, que é só uma cópia barata daqui, cobriu com isenção, foi a Guerra do Vietnã. Aqui, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Quando eu era moleque, eu estudava na escola agrícola. E lá tinha muito disso aqui. Eu não sei se isso aqui tá maduro, não estão. Dentro dessa... Aqui, tem sim. Tá vendo essa sementezinha? A gente usava ela como chumbo para acertar nos outros moleques. Né? Olha lá, ó. É uma plantinha bonita, dá umas flores bonitas. Aqui. Olha lá, ó. Deixa eu jogar aqui que vai que nasce, né? Hoje o tempo tá bem mais úmido, hoje fez bem menos calor. Hoje tá mais agradável. Ontem tava difícil, antes de ontem insuportável, mas hoje tá tranquilo, calor normal e principalmente a umidade do ar normal. Nossa. Gente do céu. Pensar que a gente envelhece. E eu passava aqui porque tinha essa rua aqui, São Vicente do Araguaia, e aqui não tinha nada, aqui era pasto, era baldio. Então o único terreno mais ou menos limpo que a gente tinha era a rua São Vicente do Araguaia ali, e aqui é a da ferrovia. Então eu passava muito por aqui, desde 30 anos atrás. Uau, pé de abacate. Um abacate, gente, só para lembrar aqui vocês, esse é um pé de abacate. Ali é um pé de noni. Não, é graviola. Pé de graviola, ele tá meio feinho, mas é graviola. Mamão. Eu sou da época que esses pés de manga foram plantados, eles são mais jovens do que eu. Mais um pé de abacate. Aí sobre o abacate, é um negócio interessante, e um terceiro pé de abacate. Terceiro abacateiro. O abacate só produz se existir ele é uma planta dioica, né? Então ele só produz se existir abacate de outra variedade para polinizá-lo. Então você precisa de pelo menos 2 variedades que não podem ser do mesmo grupo para o abacate frutificar. Um pé só de abacate não vai frutificar, ou ainda que seja 2, 3 pés, se for da mesma variedade, eles também não vão frutificar. Então, como você tem, e eu vi que as folhas são diferentes, existe uma chance grande daqueles abacates em algum momento frutificarem. Isso é cajá. E essa planta aqui, cara, não tô acreditando, é engá. Deixa eu ver se eu consigo filmar o fruto para vocês. Eu amava esse troço. Estão vendo ali? É angá. A gente chama de angá, e mais ao norte a gente chama de ingá. Mas é uma planta comum na beira de rio. Certo? E ali o pé de cajá. Você tem frutos e flores. Esse é o cajá verdadeiro, grandão. Pode ficar que cresce rápido. Eu amo ingá e faz anos que eu não como, mas ele tá alto. Não sei se eu dou conta de apanhar algum, não. Acho que não. Embora eu queira esse. Ah, tem alguns no chão. Quem sabe eu acho pelo menos um. Aqui. Eu posso mostrar pra vocês. Aqui, gente. Deixa eu tentar abrir aqui pra ver se... Ah, aqui, ó. O fruto. Docinho. Nossa, quantos anos. Meu Deus. Faz uns 20 anos que eu não comi mangá. Pelo menos. Aqui, ó. É isso aqui. Poxa. Isso é muito nostálgico. Muito nostálgico.
Essa película branca, semente mesmo é assim, ó. A gente come aquela película branca, ela é docinha, suave. Quando eu era moleque, morava na roça, na beira do córrego, que passava no fundo de casa. Tinha muitos pés de hangar. Custava chegar a época. Mas a maioria cai no rio e é comida por peixe. E os periquitos adoram. Mulata. Punhado de passarinho. Enfim. Voltando a questão da imprensa. A imprensa, desde a Guerra do Vietnã, e lá vai meio século, né? Se vão 50 anos, ela se tornou parte da máquina de guerra. Ela não tem a função de informar. A função dela é trabalhar para o complexo industrial militar. A função dela é trabalhar para os estados do Ocidente. Ela basicamente narra mentiras. Sabe, ela não está minimamente preocupada com o fato. E quando a gente está falando de jornalismo econômico, isso é especialmente mais grave, porque muitas pessoas tomam decisões baseadas em informação falsa. Al caer la noche, los vehículos aparecen como sombras. Nadie sospecha que se trata de una nueva categoría de población. Quienes viven aquí no tienen dirección, pero tampoco son habitantes de la calle. Su residencia es su vehículo. El 40% de ellos tiene un empleo, una proporción que va en aumento. Entre ellos hablamos con Daniel, de 46 años, y su hija, quien no quiso hablarnos porque siente vergüenza. Mientras su hija ocupa una de las sillas de adelante, Daniel descansa atrás sobre una placa y un colchón. Sí, lo es, en especial para alguien de mi edad. ¿Que cuánto ganó al mes? Alrededor de $2,000. No es suficiente, ni siquiera para alquilar una habitación. Un tocador, una pequeña mesa y ropa. Daniel transforma rápidamente su interior. Trabaja medio tiempo como recepcionista y hace parte de los asalariados pobres, quienes, a pesar de todo, ganan mucho para recibir subsidios. Para salir adelante, prefiere invertir sus escasos ingresos en nuevos estudios y ahorrar en materia de vivienda. Espero que eu tenha conseguido, porque eu falo e edito quando eu chego em casa. Mas o vídeo deixa claro que internamente a situação do povo americano tá horrível, cara, e não vai melhorar. A tendência é de piora. Correto? A verdade é escondida das pessoas. Todas las noches me pregunto por qué todos los países están obligados a hacer su comercio a través de dólares. ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio a través de nuestra moneda? A principios de 2023, el bloque económico BRICS anunció su intención de introducir una moneda propia para evitar depender del dólar estadounidense. El poder real de Estados Unidos en el mundo está cimentado en el dólar, y esta decisión podría causar la caída de este poder hegemónico y, por ende, la influencia que tiene la nación norteamericana en el planeta. ¿Una nueva moneda desplazará al dólar? Los líderes del grupo BRICS se preparan para la 15ª Cumbre de Jefes de Estado, que se llevará a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 22 al 24 de agosto, y donde se pretende establecer una hoja de ruta para la creación de una nueva moneda internacional, que se utilizará en transacciones comerciales y financieras, con el propósito de desplazar al dólar como divisa. El dólar, por supuesto, se ha desacreditado gravemente en calidad de moneda principal de reserva. Hemos demostrado su falta de fiabilidad y ha demostrado que el país emisor, si de repente tiene el deseo de castigar a alguien, no dudará de abusar de su posición. Los países. El endeudamiento sustenta el poderío del país más allá de su basamento real, al financiar tanto el excesivo consumo interno como los conflictos militares internacionales necesarios para mantener el imperio. Inevitablemente, los costes de mantener y defender el imperio superan los ingresos que aportan, por lo cual, tener un imperio deja de ser rentable. Por ejemplo,
el imperio neerlandés se extendió excesivamente por todo el mundo y libró, una tras otra, guerras cada vez más caras contra los británicos y otras potencias europeas para proteger su territorio y sus rutas comerciales. De manera similar, el imperio británico se tornó un aparato masivo y burocrático y perdió sus ventajas competitivas a medida que las potencias rivales, en particular Alemania, levantaron vuelo, conduciendo a una carrera armamentista cada vez más cara y a una guerra mundial. Estados Unidos ha gastado unos 8 billones de dólares en guerras extranjeras y sus consecuencias desde el 11S. Y billones más en otras operaciones militares y en mantener bases militares en 70 países. Y todavía no gasta lo suficiente para mantener su competencia militar con China en la zona que la circunda. En este ciclo, los países más ricos eventualmente se endeudan cada vez más al tomar prestado de países más pobres que ahorran más, una de las primeras señales de una transferencia de riqueza y poderío. Esto comenzó en Estados Unidos en la década de 1980, cuando tenía un ingreso per cápita 40 veces mayor que el de China, y comenzó a pedir prestado a los chinos que querían ahorrar en dólares, porque el dólar era la moneda de reserva del mundo. Análogamente, el Reino Unido tomó mucho dinero prestado de sus colonias, mucho más pobres, y los neerlandeses hicieron lo mismo en su cima. Si al imperio se le comienzan a agotar los nuevos prestamistas, aquellos que tienen su moneda comienzan a tratar de vender y salir en lugar de comprar, ahorrar, prestar y entrar. Y la fuerza del imperio comienza a declinar. El declive. El declive proviene de la debilidad económica interna sumada a la lucha interna, o de costosas luchas externas, o ambas cosas. Habitualmente el declive es gradual y luego muy abrupto. Cuando las deudas llegan a ser muy grandes y hay una recesión económica y el imperio ya no puede pedir prestado el dinero necesario para pagar sus deudas, estalla la burbuja financiera. Esto crea grandes dificultades internas y obliga al país a elegir entre incumplir con sus deudas o imprimir un montón de dinero nuevo. Siempre opta por imprimir un montón de dinero nuevo. Al principio, gradualmente, y finalmente en forma masiva. Eso hace perder valor a la moneda y aumenta la inflación. Para los neerlandeses esta fue la crisis financiera provocada por los excesos financieros y el financiamiento de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa. Análogamente para los británicos, fue pagar por sus excesos financieros y por sus deudas de las dos guerras mundiales. Y para Estados Unidos han sido 3 ciclos de bonanza financiados por deuda y crisis desde la década de 1990, con el Banco Central interviniendo cada vez con medidas más fuertes. Cuando el gobierno tiene problemas para financiarse a sí mismo, cuando hay malas condiciones económicas y los niveles de vida de la mayoría de la gente están disminuyendo, y hay grandes brechas de riqueza, de valores y políticas, los conflictos internos entre los ricos y los pobres, así como los diferentes grupos étnicos, religiosos y raciales, aumentan considerablemente. Esto conduce al extremismo político que se manifiesta como populismo, de izquierda o de derecha. Los de izquierda buscan redistribuir la riqueza, mientras que los de derecha buscan mantener la riqueza en manos de los ricos. En esos tiempos es habitual que los impuestos a los ricos aumenten. Y cuando los ricos temen que se les vaya a quitar su riqueza y bienestar, se trasladan a lugares, activos y divisas en los que se sienten más seguros. Estos flujos salientes reducen los ingresos fiscales del imperio, conduciendo a un proceso clásico de ahuecamiento que se refuerza a sí mismo. Cuando la fuga de riqueza se torna lo suficientemente grave, los gobiernos la proscriben. Los que buscan salir comienzan a entrar en pánico. Estas condiciones turbulentas socavan la productividad, lo cual reduce la torta económica y causa más conflictos sobre cómo dividir los recursos en disminución. Los líderes populistas emergen de ambas partes y se comprometen a tomar el control y poner orden. Ahí es cuando la democracia se enfrenta a su máximo desafío, ya que no logra controlar la anarquía, y es cuando más probable es el paso a un líder populista fuerte que pondrá orden en el caos. A medida que el conflicto dentro del país se intensifica, conduce a alguna forma de revolución o guerra civil para redistribuir la riqueza y forzar los grandes cambios necesarios.
Esto puede ser pacífico, manteniendo el orden existente, pero más a menudo es violento y cambia el orden. Por ejemplo, la revolución de Roosevelt para redistribuir la riqueza fue relativamente pacífica y mantuvo el orden interno existente. Mientras que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China fueron mucho más violentas y condujeron a nuevos órdenes internos. Este conflicto interno debilita al imperio y lo torna vulnerable a los rivales externos en ascenso, quienes al ver esta debilidad interna están más inclinados a plantear un desafío. Esto aumenta el riesgo de un gran conflicto internacional, en particular si el rival ha construido una fuerza militar comparable. Defenderse a sí mismo y al propio imperio contra sus rivales exige un gran gasto militar, que tiene que ocurrir mientras las condiciones económicas internas se están deteriorando y menos puede el imperio permitírselo. Dado que no existe un sistema viable para resolver pacíficamente las controversias internacionales, estos conflictos se resuelven normalmente mediante pruebas de poder. A medida que se plantean desafíos más audaces, el imperio líder se enfrenta a la difícil elección de luchar o retirarse. Luchar y perder es el peor resultado, pero retirarse también es malo, ya que cede el progreso al rival e indica a aquellos países que están pensando por cuál bando optar que el imperio es débil. Las malas condiciones económicas traen más lucha por la riqueza y el poder, lo cual inevitablemente conduce a algún tipo de guerra. Las guerras son terriblemente costosas. Al mismo tiempo, producen los desplazamientos tectónicos que realinean los nuevos órdenes con las nuevas realidades de la riqueza y el poder en el mundo. Cuando quienes poseen la moneda de reserva y las obligaciones del imperio en declive pierden la fe y las venden, eso marca el final de su gran ciclo. De las aproximadamente 750 divisas que existieron desde 1700, ahora existen menos del 20%, y todas ellas han perdido valor. Para los neerlandeses esto sucedió después de su derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, cuando no pudieron pagar las deudas masivas que habían acumulado durante la misma. Esto llevó a que muchos corran al Banco de Ámsterdam y a una venta desesperada, forzando la impresión masiva de dinero que devaluó la moneda y al imperio hasta la irrelevancia. En el caso de los británicos, esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a pesar de su victoria, no pudieron pagar las enormes deudas que habían contraído para financiar su esfuerzo bélico. Esto condujo a una serie de impresiones de dinero, devaluaciones y ventas de la libra esterlina, mientras Estados Unidos y el dólar emergían dominantes y creaban un nuevo orden mundial. En el momento de esta grabación, Estados Unidos todavía no ha llegado a este punto. Aunque tiene una deuda masiva, gasta más de lo que gana y financia este déficit con más préstamos e imprimiendo enormes cantidades de dinero nuevo, la gran venta de dólares y de deuda en dólares aún no ha comenzado. Y aunque hay grandes conflictos internos y externos que ocurren por todas las razones clásicas, todavía no han cruzado la línea para convertirse en guerras. Eventualmente de estos conflictos, sean violentos o no, surgen nuevos ganadores, que se unen y reestructuran las deudas y los sistemas políticos de los perdedores y establecen el nuevo orden mundial. Entonces, el viejo ciclo y el imperio terminan y el nuevo comienza. Y lo hacen todo de nuevo. Son muchos los detalles que acabo de dar para pintar una imagen de cómo transcurre el típico gran ciclo. Por supuesto, no todos transcurren exactamente así, pero la mayoría lo hace, hasta el punto de que parece que las historias de ascensos y declives siguen siendo esencialmente las mismas. Y lo único que cambia es la ropa que llevan los personajes y las tecnologías que utilizan. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Os Estados Unidos podem estar prestes a enfrentar uma reprise da crise de 2008 e eu vou te explicar o porquê. Olha só,
O preço médio das casas americanas já caiu mais de 13% esse ano. As taxas de juros estão nos mesmos níveis de 2008 e 4 bancos americanos já faliram só em 2023. Seria essa a tempestade perfeita? O pior é que depois de ficar abaixo de 5% por 10 anos, a taxa de financiamento imobiliário americana ultrapassou os 7% em 2023. Qual o problema disso? Imagina que você tem um contrato de empréstimo de 100 mil reais e está pagando 3 mil de juros. Aí, do nada, a taxa sobe e você descobre que vai ter que pagar 7 mil por ano de juros. Quando isso acontece, muita gente não consegue manter os pagamentos e acaba tendo sua casa tomada pelo banco. Aí, o banco coloca essa casa à venda no mercado. Por enquanto, a população está aguentando as parcelas, mas os americanos já estão gastando em média 36% da sua renda com as hipotecas. Em algumas cidades da Califórnia, esse número chega a mais de 60%. Ninguém quer comprar casas novas com essas taxas e muitas pessoas não conseguem arcar com as renovações dos contratos. Se o número de pessoas incapazes de honrar suas dívidas subir demais, os bancos podem inundar o mercado com novas casas à venda e o preço dos imóveis pode derreter. Eu fiz um vídeo completo sobre esse assunto lá no YouTube. Para assistir. Porque o que acontece? Criaram uma situação de bem-estar falso na Europa, que o europeu falou assim, gente, eu não preciso mais me preocupar com a política se autorregula. Eles são políticos, eles estão para lá. Tá aí você, minha grana, exatamente, está tudo bom, a rua está asfaltada, tudo. Só que tem uma coisa, a situação começou a crescer, aí vem um pouquinho daquela história de tempos fáceis criam homens fracos. Chegou um ponto que nenhum europeu está afim de tirar um nabo da terra. Tirar uma beterraba. Quem tem que fazer, trabalhar quem tem que fazer isso é africano. Mas aí é o seguinte, africano, árabe, é o seguinte, paquistanês, indiano, todos eles. Essa turma é que tá para fazer. Nós não temos fama de grande trabalhador por lá, não. Tá? Então é o seguinte, de pegador pesado. Então é o seguinte, o que acontece? Você começa a trazer imigrantes. Só que tem uma coisa, depois da colheita, você não tem nenhum depósito subterrâneo para congelar eles e deixar eles até a próxima colheita. Uhum. Aí você começou a criar guetos. Aí o que acontece? Com essa androginia que existe em todo o continente europeu, através do identitarismo, o que acontece? Um marroquino, um queniano, bicho, o cara trepa igual coelho, rapaz. Né? Enquanto o europeu sai de casa aos 40 anos e está casando com alguém do próprio sexo, o que com certeza não vai dar nenhum produto daí. Né? Por enquanto ainda não é possível. Por enquanto ainda não é possível. Então é o seguinte, o cara está lá, muçulmano, religioso, tá? Casado lá com a Shayla, ele lá, 10 filhos, 10, bicho. O francês nativo não teve nenhum. Começa a mudar, né? Começa a mudar. Eu falei, há 10 anos atrás eu falava que daqui a 30 anos, então é daqui a 20, a Europa vai ser um continente muçulmano. Pode crer, né? Porque eles estão simplesmente tomando conta. Porque eles estão se saturação, né? saturação. A população nativa está ficando velha e refém. Velha e refém. Por quê? Velha, porque está envelhecendo mesmo. E refém, porque não cria sucessores. E não vive sem aquilo. Gosto do Ruby, mas ele tem uma vertente de pensamento bem diferente da minha. Até porque eu acredito que o problema é outro. Na nossa opinião, o problema é capitalismo. O capitalismo, a gente analisa muito ele em termos de infraestrutura, que é a base material da produção, mas ele também tem uma superestrutura, que é a base jurídica e ideológica. E é exatamente essa base ideológica. Mas, na infraestrutura, a Europa também está perdendo. E está perdendo muito feio, certo? E ela está tendo uma dificuldade para entender isso. Agarrar-se a ilusões não vai definitivamente ajudar o continente. A guerra da Ucrânia foi concebida pelos Estados Unidos para destruir a economia russa, mas está destruindo a economia e a sociedade da Europa inteira e está afundando os Estados Unidos no meio desse processo. Então, o que acontece é que o Ocidente e o capitalismo inteiro estão indo para o ralo, mas ainda vão fazer vítimas.
Se você é de São Paulo, principalmente da capital, você já deve ter visto um desses aqui, esses mercado Oxxo. E sim, se pronuncia desse jeito, a gente olha e fala Oxo, mas é Oxxo. Esse negócio começou a pipocar em tudo que é canto em São Paulo. E é o exemplo perfeito de um problema que existe desde que o capitalismo existe, que é a tendência do capital de se concentrar em um lugar só. Essa Oxxo é da FEMSA, que é a engarrafadora da Coca-Cola, e o setor de mercados já superou o setor de engarrafamento em lucro. Essa Oxxo é uma rede mexicana e já vem trazendo problema pra caramba no México. A ideia é justamente ter um muito perto do outro, e onde ele entra quebrando os empreendimentos pequenos. E de que jeito a franquia faz isso? Praticando preço baixo, pagando mais caro no aluguel dos imóveis e tendo muita grana pra investir em marketing. Isso faz com que todos os mercadinhos de bairro quebrem e os mercados se tornem todos da mesma franquia, o que concentra todo o capital na mão de uma empresa só. Isso já tá acontecendo aqui em São Paulo. E aqui é ainda pior porque essa franquia é estrangeira, então o capital se concentra fora do Brasil. Esse é um dos problemas. O outro problema é que esse mercado se concentra muito em vender ultraprocessado. Até o pão do lugar é daqueles industrializados que é congelado. É justamente esse tipo de coisa que cria os chamados desertos alimentares, que são regiões nas quais as pessoas só têm acesso a ultraprocessados para se alimentar. Isso é um problema muito sério nos Estados Unidos, por exemplo. E para além de todos esses problemas, a Oxxo super explora os trabalhadores das lojas. No México, a empresa responde por milhares de violações de direitos trabalhistas, principalmente jornada excessiva e falta de pagamento de hora extra. Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal e a galera que trabalha nesses mercadinhos veio comentar como as condições de trabalho lá são horrorosas. Uma pessoa disse que quando ela foi contratada, veio um palestrante falar sobre meritocracia. O cara ficou estimulando a competição entre os funcionários e ainda terminou com vocês precisam agir como se a empresa fosse de vocês. Muita gente falou que a empresa sempre contrata de menos e exige dos funcionários lucros irreais. E uma coisa que vários trabalhadores disseram é que eles têm medo de trabalhar de madrugada nas que são 24 horas. Todos os produtos do mercado têm seguro. Praticamente não tem nenhuma medida de segurança, a porta fica aberta de madrugada e se o funcionário for assaltado, for rendido, ficar com a vida em risco, a empresa não se importa muito. Se você não viu esses mercados ainda, provavelmente você vai ver em breve porque eles pretendem abrir uma loja por dia esse ano. E talvez alguém aí possa comentar que esse tipo de empreendimento traz conveniência e que é algo que só o capitalismo pode trazer. Só que todas as vezes que vocês pensarem na conveniência de iFood, de Uber, dessa Oxxo, pensa no custo humano que existe por trás do seu conforto. So my question is, you have mentioned No hay traducción. 没有翻译。 Habla chino. Habla mandarín. Yeah. Porque no hay traducción del inglés. 你好，我 Es el nuevo mundo. Hola. Esse robô humanoide vai te deixar de cabelo em pé. Embora possa parecer uma pessoa real, a figura diante de nós não passa de um robô altamente avançado. Esses robôs são chamados de robôs biônicos humanoides e chegaram em um nível de sofisticação impressionante. Eles são capazes de reproduzir expressões semelhantes às humanas com uma incrível facilidade e são capazes de se adaptar a várias situações diferentes. A empresa responsável por sua fabricação é a X-Robots, uma empresa chinesa especializada em tecnologia robótica. Esses robôs possuem uma aparência extremamente realista, com pele delicada, elasticidade e uma textura que se assemelha à de uma pessoa real. São verdadeiras obras-primas da Silicon Art, uma combinação harmoniosa entre estética e tecnologia. Seu interior conta com dezenas de micromotores, que permitem a realização de expressões complexas em um movimento impressionante de fala e gestos. Esse é o futuro da robótica e da tecnologia, onde máquinas tão realistas e avançadas conviverão entre nós. Tudo isso porque... Gente, nós também não acreditamos nessa visão de Agenda 2030. A Agenda 2030 até existe, está lá no site do Fórum Econômico Mundial. Mas é outra coisa, é outra história, está muito mais relacionada a uma tentativa desesperada de salvar o capitalismo financeiro e a globalização e o próprio Ocidente do que qualquer outra coisa. Nós não compartilhamos de forma alguma dessa visão, digamos, eu sei que é complicado usar essa expressão, mas ela existe e se chama conspiracionista. Nós acreditamos que a coisa é mais simples, mais palpável. É isso aqui. Porque quando você fala que as ações, a bolsa está subindo, são pouquíssimas empresas e setores que não geram empregos. O grosso da economia americana está em ruínas. A economia americana está em ruínas. E não vai sair. Pelas questões que a gente já comenta aqui todo dia. Inflação, dívida absolutamente impagável. Na verdade, os Estados Unidos chegaram numa fase em que os juros da dívida são impagáveis. O serviço da dívida não pode mais ser pago. E,
Uma crise brutal no setor imobiliário, uma desdolarização em estado terminal. O dólar é uma moeda em estado terminal, atacada por árabes, por japoneses, por chineses, por indianos. Não vou nem falar de russo e iraniano. Não, atacado, né? A Europa, cara, incrivelmente, é que tem que sacrificar da própria economia, a própria gente, para tentar salvar o dólar, tentar salvar os Estados Unidos. Nós até fizemos um videozinho mostrando isso. É um absurdo, cara. É um absurdo a Europa se sacrificar para sacrificando a própria população, a própria economia, as próprias empresas, a própria história, a própria dignidade, para salvar o dólar e os Estados Unidos. Eu não sei que truque é esse que os americanos usam. De verdade eu não sei. Se chantagem, né? Se os líderes são chantageados, se a manipulação na escolha dessa liderança. Não sei qual mecanismo que os Estados Unidos usam, mas os líderes europeus hoje são absurdamente sofríveis. São muito ruins. Pera aí. Deixa eu andar aqui em cima equilibrando, porque o rapaz está de bicicleta. Então a liderança europeia é horrível, horrível. É como se fosse uma mistura de... É bozo no sentido da imbecilidade, né? Eu não sei se não da criminalidade, mas não da imbecilidade sim. E é Temer e FHC no sentido da servilidade, do quanto eles são capazes de ser traiçoeiros, certo? É horrível. Já houve grandes líderes na Europa e agora você não salva um. Você tem os menos piores, Portugal, a Meloni e tal, mas não salva um. É toda uma liderança péssima, muito ruim, certo? E evidentemente o Marx não gosta muito, o pensamento marxista não gosta muito de acreditar nisso. A história é o guia dos povos. É uma concepção que, tipo, dá a ideia de que, por exemplo, o nazismo existiria mesmo se o tal Adolf não tivesse nascido, certo? Mas eu acredito que uma liderança faz diferença. O Brasil estaria um país muito melhor se não fosse o golpe, se não fosse algumas desgraças que nos governaram. E aí nessa concepção que eu falei, nessa concepção marxista, é como se o FHC, o Bolsonaro, o Temer fossem inevitáveis. Eu até acredito mesmo que o Fernando Henrique era inevitável. Acredito. E até acredito que o Temer, no limite, ou alguma coisa próximo ao que ele representou, também pudesse ser inevitável. Mas o Bozo era evitável. O Bozo foi uma tragédia. Evitável. Você colocou um criminoso barato na liderança de um país. E isso foi uma tragédia evitável. E custou caríssimo ao país. É claro que ser governado pelo Fernando Henrique Cardoso custou caro, ser governado antes pelo Fernando Collor custou caro, ser governado pelo golpista Michel Temer custou caríssimo, porque ele entregou o pré-sal, ele criou o tal Banco Central Independente. O cara foi uma aberração, né? Reforma, que eles chamam de reforma, previdência, trabalhista, do ensino médio. Então foi uma tragédia, mas era, num sentido marxista, eu tendo a acreditar que uma elite tosca, estúpida, traiçoeira como a nossa, fatalmente colocaria alguém do naipe de um Temer na presidência. Certo? Então,
ele era, num certo sentido, algo que um país como o nosso, com as nossas elites, acabaria produzindo. Ok. Bozo não. Bozo é uma aberração. O Bozo é uma aberração. A Lava Jato também. Porque a Lava Jato é um método. Certo? Houve Lava Jatos equivalentes no Peru. Uma Langarcia se suicidou, cara. O estilo Lava Jato, que aconteceu com a Dilma, nem começou no Brasil, ele começou no Paraguai, com a deposição ilegal do Fernando Lugo. Certo? Esse projeto, porque foi um projeto dos Estados Unidos da América, do governo dos Estados Unidos da América, contra a América do Sul, ele começou a ser implantado, na verdade, na Nicarágua. Na Nicarágua não, perdão, em Honduras, com o Zelaya. Certo? Começou em Honduras com o Zelaya, da Honduras passou para o Paraguai com o Fernando Lugo, e aí chegou no Brasil. É o mesmo esquema. Os militares da América Latina são tão traiçoeiros, são incompetentes. O que está acontecendo agora está mostrando, cara, o que são os militares brasileiros. Se alguém tinha qualquer dúvida, qualquer miserável dúvida do quão corruptos, do quão incompetentes são os militares brasileiros, perdeu, cara. Tá ficando óbvio na CPI. Tá super óbvio o que são os militares brasileiros. Então, nem os Estados Unidos pode contar com eles como um golpista, porque são tão incompetentes, são tão burros, são tão incapazes, que nem para dar um golpe eles servem. E é por isso que o golpe foi dado na Nicarágua, no Paraguai, na Bolívia, está sendo dado atualmente no Peru e foi dado no Brasil, não com os militares, mas por uma aliança entre imprensa, evangélicos, Poder Judiciário, Ministério Público e imprensa. É uma hidra, né? Com cada cabeça mais podre do que a outra. Cujo papel dos militares é pequeno. Porque eles são profundamente incompetentes. São profundamente incompetentes. Então eles não tiveram papel subalterno, que é a única coisa que eles dão conta. Nem para golpista eles servem. Inclusive refazer a nossa defesa, não nossas forças armadas. Nossas forças armadas não tem mais salvação. Não tem conserto. Você tem que abolir elas. São caras, são dispendiosas, são golpistas, são traiçoeiras, são antipopulares, são entreguistas, são traidoras. Essa tem que ser abolida. Não faz sentido a gente pagar essa gente com recursos públicos. Não faz o mínimo sentido. Tem que abolir as forças armadas. E no lugar, Marinha você substitui por uma guarda naval. Força aérea você substitui por drones e mísseis hipersônicos. Exército substitui por uma guarda de fronteira, também equipado com drones. Então você substitui esses, não sei quantos, 300 mil incompetentes por 15 mil trabalhadores e trabalhadoras qualificados, operando drone, satélite, radar e no limite, né, um patrulhamento ativo pontual para resolver problemas pontuais, tanto em termos de guarda naval quanto em termos de guarda fronteiriça, certo? Uma espécie de força policial. Aí sim você não precisa de exército, é totalmente inútil. Poderia até haver um exército no sentido que o México está fazendo. O López Obrador está fazendo uma coisa interessante. Ele aumentou para esse ano, para o ano que vem, esse ano para o ano que vem, ele aumentou o orçamento das Forças Armadas mexicanas em 80%. Você pensa, nossa, os Estados Unidos estão preparando para lutar contra a invasão. Os Estados Unidos, não, o México, né? Estão preparando para lutar contra a invasão dos Estados Unidos? Não. O López Obrador descobriu que as grandes obras que o país precisa são feitas com mais rapidez, mais eficiência e com bem menos custo pelo Exército. Então ele basicamente está usando o Exército para fazer infraestrutura. Estrada, ferrovia, hidrovia,
hidrelétrica, represa, projetos de irrigação, de construção civil, você usa a engenharia do Exército. O que faz muito sentido. É um uso bem melhor do que pintar meio fio. Colocar o Exército para trabalhar. Já que os soldados estão lá, você ainda sai qualificado. Fica um ano no Exército e basicamente aprende uma profissão, enquanto trabalha por bem público, na confecção de obras públicas. Para mim é uma coisa que faz muito sentido. E realmente não é uma ideia ruim. Não é de fato uma ideia estúpida. Você coloca esses caras para trabalhar, cara. Coloca eles para trabalhar e trabalhar para o país. Em vez de ficar aí encebando com recurso público, coloca eles para trabalhar para o país. Né? É uma ideia boa. Lopes Obrador tem uma estratégia boa. Eu não sei se ela pode ser copiada no Brasil. Porque... né? Não sei. Eu perdi completamente a fé. Não só na honestidade, na hombridade. Eu perdi a fé na capacidade das Forças Armadas desse país se servir para alguma coisa de útil. Certo? É isso, não tem mais fé nisso. Mas é algo que pode ser discutido. Se acaba com as Forças Armadas, substitui por mecanismos de guarda fronteiriça e naval, ou você reformula completamente as Forças Armadas, mas completamente. Nós temos oficiais demais, nós temos o dobro de general de 4 estrelas do que os Estados Unidos, que é um país que vive em guerra. Nós não temos uma guerra há o quê? 80 anos. Então você tem que reformular completamente, acabar com essas pensões, com essas palhaçadas, com a mamata, acabar com a mamata. É uma coisa que levaria anos, é muito mais fácil. É igual uma casa muito velha. Taca fogo e refaz. Faz outra coisa no lugar. Eu acho mais simples. Mas, né, reformular, se iniciar um programa amplo de demissão, de reformulação da carreira, de patente, do processo de formação, a manta totalmente errada. Então, forma imbecil e traidor. Né? Você precisa mudar tudo. Isso demandaria anos, talvez décadas. E eu não sei se a gente pode se dar esse luxo de ficar sem defesa até lá. Porque o Brasil está sem defesa. O Brasil tem Força Armada, mas não tem defesa. Esses gordos incompetentes, essa velharada inútil, não é capaz e acho que nem tem coragem de nos defender se for preciso. Certo? E completamente corrompida pelo garimpo, pelo tráfico, pela política, pela religião. Não dá, cara. Pela maçonaria. Simplesmente não dá. Honestamente. Acaba com isso. E faz uma coisa mais eficiente, mais barata, mais nacional, baseada em engenharia, tecnologia de ponta e drones, né? Mísseis hipersônicos, essas coisas. A gente conseguiria muito mais e gastaria muito menos. É uma coisa bem mais brasileira. E aí, como não seria mais militar, você tem que acabar com a PM também. A polícia ela é importante, mas ela tem que ser do tipo da civil. Ela tem que investigar. Sabe, ela tem que ser preparada para atuar não na defesa do Estado, mas na defesa do povo. Como é a polícia na China, por exemplo. Certo? Como é a polícia na China. O PM não faz mais sentido. Nenhum sentido. Tem que acabar. Muita coisa vai ser feita. Não vai ser feita nesse mandato do presidente Lula, porque o povo elegeu o Centrão, né? Aí não dá, aí não rola, irmão. Irmã camarada, não dá. Você elegeu o Lula e elegeu o Centrão. Aí não vai dar mesmo, né? Ele pode, e inclusive está fazendo um ótimo trabalho, como se diz em Goiás, com o peixe que o brasileiro deu para ele, está fazendo um pirão excepcional.
né? Mas você não pode mandar 500 latas de sardinha e esperar uma refeição à base de salmão e caviar. Ou ele faz a receita com os ingredientes que ele tem à disposição. O ingrediente é o Congresso. O ingrediente é o Congresso. É isso. Infelizmente, nesse ponto, nós estamos lascados. Mas eu tenho esperança, cara. Eu tenho muita esperança. Se a gente fizer uma campanha bem feita, de, por exemplo, não votar em bolsonarista, em qualquer pessoa que apoiou o bolsonarismo, de realmente isolar eles, e já começar agora nas eleições municipais do ano que vem, aí eu acho que a gente tem alguma chance para as próximas eleições presidenciais. A gente se livra de uma renca de deputado e senador que foi eleito ali no abafa. A gente se livra de governadores que né, por favor. E aí a gente dá uma recomeçada boa. Dá para ter esperança, assim. Por enquanto, é a habilidade de governar do presidente Lula. Mas, visivelmente, a imprensa já está em guerra contra ele. E aí a gente pode terminar esse vídeo com o assunto que a gente começou. Que a imprensa é parte do problema. Ela é parte do problema. Ela não representa nenhuma solução. Não existe essa de imprensa livre. Ela é parte do problema. E ela trabalha não só para o sistema, mas aqui no Brasil ela não trabalha para os interesses brasileiros. Ela trabalha para os interesses internacionais. Dando nome aos bois para os Estados Unidos. É para isso que ela trabalha, é para eles que ela trabalha. De toda forma, gente, é só isso. Obrigado, eu vou... Ah, meu Deus. Tem um pé de pé rosa lá na frente, vou mostrar para vocês. Aí eu termino. Vamos terminar com flores. Para não dizer que não falei das flores. O que me deixa triste, porque o Geraldo Vandré também, né? Coringou. Mas ele não tem nem coragem de julgar, cara. Ele não tem coragem de julgar, nem o Zé Ramalho, Fafá de Belém. Não tem coragem, sinceramente. Fagner, não tem. De verdade, não vou... Eu lamento, meu coração fica triste. Mas, principalmente no caso do Geraldo Vandré, o último show dele foi em Goiás, né? A Anápolis. Anápolis. A gente não sabe o que ele passou na mão desse povo. E o fato de ele ter virado bolsonarista e tal. Cara, uma pessoa que passou pelo que ele passou, acho que a gente não tem o direito de julgar. De verdade, eu acredito que nós não temos. Então, a memória do Geraldo Vandré. Para não dizer que não falei das flores, tá aí, Perrosa. Muito obrigado. Período colonial, o indígena era o quê? Preguiçoso. O negro era o quê? Preguiçoso. Quem chamava o indígena e o negro de preguiçoso? Trabalhava? Não trabalhava. A classe que estava no poder, o senhor dono da fazenda do mansenhorial do latifúndio, chamava de preguiçoso quem estava adentrando no mato para cortar madeira ou para quem estava trabalhando na sua plantation, enquanto ele estava sentado com um lindo terno de linho branco, olhando para essa pessoa tomando um uísque às 8 da manhã, apontando para ela e falando maldito preguiçoso. Mudou tanto assim? Às vezes não. Então assim, as coisas mudam muito para ficar iguais. Quem civilizou minimamente a modernidade e a contemporaneidade foram os homens e mulheres que deram seu suor, seu sangue, sua linfa nos movimentos sociais para tentar ter os direitos mínimos. Porque se depender da classe que está no
poder, eles seriam carregados por nós em liteiras ainda, como ainda são. Você pega a foto da família real britânica sendo carregada em liteira. Na Polinésia, o pessoal sendo carregado na liteira. O cara puto com um rei em cima do ombro. E é essa classe social que se aproveita disso, que vira e fala: você era preguiçoso, agora você é fresco. O preguiçoso virou o fresco. O preguiçoso virou o mimimi. O cara agora tem um adoecimento mental. Ah, que fresco.